E no Jornal Brasil Atual nós vamos falar agora sobre o retorno, essa nova onda da Covid-19 aqui no Brasil. E a gente vai fazer contato com o médico infectologista Marcos Caseiro. Bom dia, Marcos. Bom dia pessoal, Opa. tudo bem? Como vão vocês? Prazer em falar com vocês aqui. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre o Covid aí, retornando em toda a força aí. Vamos conversar um pouco. Perfeito, a gente teve um pequeno problema no início da sua participação, Marcos. Agora o áudio está restabelecido, está tudo ótimo. Vamos lá. O Ministério da Saúde ontem contabilizou 11 novas mortes no país causadas pela Covid-19. Desde o começo da pandemia, essa doença já causou 689.479 óbitos. E pelos dados da pasta, houve 5.197 casos confirmados de Covid-19 no Brasil no final de semana. Já na semana passada, a Anvisa determinou o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e voos por todo o Brasil, e diversas cidades também retomaram a obrigatoriedade da máscara no transporte público. O que a gente pode perceber nesse repique, ou nesse aumento no número de casos de Covid-19, é mais uma vez uma falta de direcionamento, né, do Ministério da Saúde como um indutor de políticas e de informações sobre essa situação. Como é que você está vendo esse momento agora, Marcos? Então, eu acho que é uma soma de erros, de fatores que são determinantes para a ocorrência dessa situação, né? A primeira coisa é assim, a gente permanece com uma alta atividade desse vírus no mundo, quer dizer, em nenhum momento se decretou o fim da pandemia, né? E aqui no Brasil, na verdade, nos últimos meses, passou-se um pouco a ideia de que o Covid tinha acabado. Então, se abriu tudo, as pessoas todas sem máscara, totalmente à vontade. E, obviamente, isso não corresponde à verdade. A prova está aí. Quanto mais esse vírus circula em alta atividade, mais chance tem de surgirem esses vírus mutantes, essas cepas que nós chamamos aqui de variantes. Então, essa é a primeira questão, né? Veja, no hospital, em nenhum momento nós deixamos de usar máscara. Veja, eu acho que nós não deveríamos, foi precipitado essa história de parar de usar máscara em ambientes fechados, confinados. Essa foi a primeira questão importante. A segunda é a questão da vacinação. A vacinação é fundamental nessa história, inclusive das crianças. E o Brasil, na verdade, largou mão disso. Não comprou vacinas necessárias para a gente imunizar as crianças a partir de 6 meses, que a Anvisa, inclusive, já aprovou aqui no nosso país, né? As crianças são importantes como fonte de transmissão, de reservatório dessa doença. Então, elas tinham que ser incluídas rapidamente nesse processo de vacinação. E mais importante que isso era a disponibilidade dessas vacinas novas, né? Que são essas bivalentes, que já Pfizer já tem, a Moderna já está sendo aplicada amplamente na Inglaterra, no Canadá. Então, na verdade, é um conjunto de equívocos e é um pouco o caso do governo. Veja, o governo está falando em epidemia, em Covid, quer dizer, está muito pouco preocupado. Na verdade, é um fim de feira, né? Estão muito pouco preocupados com essa. A nossa sorte, em partes, entre aspas, é o que a gente está observando, é que aquelas pessoas que foram vacinadas, pelo menos tomaram 2 vacinas, esse vírus tem feito os quadros mais leves, mais brandos. Todos os casos que eu vi no hospital até esse momento são pessoas que ou tomaram uma dose ou não tomaram nenhuma vacina. Então é importante esse entendimento, né? E o final é que as pessoas se isolem, né? Na verdade, o isolamento das pessoas sintomáticas é fundamental para que a gente não amplie mais ainda o andamento dessa doença, né? Isso é uma visão geral, viu, meu caro? Pois é, Marcos. E aí, sobre essa questão da vacinação, a gente percebe também a total falta de controle do governo federal, do Ministério da Saúde, como unificador das campanhas de vacinação, né? Cada cidade, cada estado resolveu adotar uma prática diferente. Isso também dificulta o enfrentamento dessas novas variantes e o convencimento das pessoas que estão com seus ciclos de vacinação atrasados a participarem desse esforço? Não, sem dúvida. A gente não pode esquecer que o Brasil tem um chamado PNI, que foi criado em 1973, chama-se Programa Nacional de Imunização. É um dos programas mais vigorosos e amplos do mundo. Quer dizer, o Brasil fornece
esse esquema vacinal de todas as doenças chamadas imunopreveníveis, seja lá poliomielite, sarampo, catapora, rubéola, eles estão incluídos dentro desse Programa Nacional de Imunização. Então, quem coordena essas ações é o governo federal, é importante que compra. Os governos estaduais e municipais são executores dessa política nacional. Então, veja, é uma doença que está em todo o território nacional. Então, quem tem que ser o responsável, né, por essas políticas locais nos municípios é o governo federal. Veja, o governo está completamente perdido. É, uma prova dessa situação que nós estamos falando é justamente o que você está comentando. Veja, o governo do Estado propõe fazer para os mais vulneráveis, o outro governo resolve fazer de outra maneira, e o que é completamente equivocado. Né? Essa é uma doença que está em todo o território nacional e nós temos que ter uma política única no nosso país para todos. E mais, esse pouco caso com a vacina do Covid foi responsável por nós termos, nos últimos 2 anos, a mais baixa cobertura vacinal de todas as vacinas do Programa Nacional. Nós estamos abaixo de 70% de cobertura vacinal, enquanto deveria ser 90% da vacina do sarampo, catapora, poliomielite. Então, a gente não só corre o risco que já estamos vivendo essa nova explosão de casos de Covid, mas o ressurgimento dessas doenças que estavam praticamente eliminadas, né, no nosso país, como sarampo, completamente controladas, como sarampo, rubéola, catapora, por irresponsabilidade total desse governo, né, que fez troça, fez próprio governo, próprio presidente, né, dizendo que a doença, se tomando a vacina, poderia se transformar em jacaré. Quer dizer, fez um desserviço a uma coisa que é completamente consolidada dentro da área médica, dentro da área de saúde, que são as vacinas. Né? E só para ver o descaso do governo, veja, quem deveria centralizar as informações da epidemia em relação ao número de casos, da incidência, é o governo federal que não faz. É um conjunto de órgãos de imprensa que, na verdade, reúne essas informações e passa. Veja a gravidade da situação, né, que representa esse governo que, felizmente, está com os dias contados para a felicidade do povo brasileiro. Né? Pois é, Marcos. Daqui a pouquinho eu quero fazer também um comentário com você sobre um relatório divulgado pela Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Mas eu queria que você falasse sobre a importância das pessoas buscarem as vacinas, mesmo enquanto o Ministério da Saúde não adquire essas novas vacinas bivalentes, né, que foram aprovadas inclusive pela Anvisa. As pessoas não devem esperar que essa vacina chegue aos postos de saúde para aí sim procurar colocar em ordem o seu esquema vacinal. É importante que todos que estão com as suas vacinas atrasadas busquem imediatamente essa vacina, né? Não, isso é fundamental, veja. Os dados são absolutamente inequívocos. Todas as pessoas que tomaram pelo menos 2 doses e um reforço podem até adquirir a doença, o Covid, porque ele sofreu mutações na região da espícula. Isso faz com que os anticorpos não tenham uma efetividade plena para esse vírus mutado. Mas, inequivocamente, ela nos garante uma proteção contra as formas graves, contra a internação, contra a falta de ar, contra a necessidade de você ser entubado. Então, é absolutamente imprescindível que todas as pessoas devam ter minimamente 2 vacinas e pelo menos um reforço. Né? No nosso país, nós já temos a indicação de pelo menos 2 reforços. Nos pacientes imunossuprimidos, como pacientes HIV, pacientes com câncer, eles devem tomar pelo menos 2 e 3 reforços, com uma distância de 4 meses entre esses reforços. Então, é fundamental se proteger, ainda que nós não tenhamos essa bivalente, nós temos nenhuma dúvida de que esta vacina protege a gente contra as formas graves, contra a necessidade de você ter que ser entubado, ir para o hospital. Então, é absolutamente imprescindível que as pessoas busquem a regularização do calendário vacinal com essas vacinas que estão disponíveis no serviço de saúde mais próximo da sua casa.
Aliás, as pessoas também devem ter a consciência de que o enfrentamento da Covid-19 vai ser muito parecido com a da gripe, né? Todo ano, provavelmente, a gente vai ter que fazer um reforço contra a Covid-19 pelos próximos anos, né, doutor Marcos Caseiro? Não, provavelmente é isso. Veja, você observe como funciona a vacina da gripe. O vírus da gripe, ele tem uma característica inacreditável. Pra você ter uma ideia, meu caro, 15%, olha o número, 15% da população mundial se infecta todo ano com o vírus da gripe, que é o vírus influenza. 15%, mais de 1 milhão de pessoas se infectam todo ano com o vírus da 1 bilhão, né? Quase próximo, de pessoas se infectam todo ano com o vírus da gripe. O vírus da gripe ele tem uma letalidade, uma gravidade maior nas pessoas acima de 60 anos, grávidas e imunossuprimidos. Por isso que no nosso país, né, todo ano nós vacinamos 80 milhões de pessoas. O Brasil, né, tem 200 milhões de habitantes. Quase metade da população é vacinada todo ano para se proteger contra esse vírus. Porque o que acontece? Ele vai sofrendo mutação ao longo do tempo. E além dessas mutações, a vacina produz anticorpo que declina em torno de 6 meses. Então a imunidade cai. Exatamente o que nós estamos vivendo com o Covid. As vacinas te dão uma proteção, cria anticorpo no teu organismo, mas esses anticorpos decaem ao longo de 4 a 6 meses. Então você precisa de reforço. E a segunda coisa é que o vírus vai sofrendo mutação. Então você precisa estar correndo sempre atrás dessas mutações e preparando essas vacinas que levem em conta essas mutações. Então, o que difere o Covid é que o influenza é sazonal. O que é isso? Nós esperamos o gripe, principalmente nos meses aqui no Brasil, no hemisfério sul, em abril, maio, junho, julho, o pico em julho. O Covid não, a gente está observando que ele não tem essa sazonalidade, ele acomete o ano inteiro. Mas não tenham dúvida, a sua observação é absolutamente correta. Nós iremos entrar num circuito, esse vírus não vai embora, não tenhamos ilusão. Ele vai continuar circulando, tal qual o vírus da gripe. E o que nós vamos ter que fazer, provavelmente, é estar sempre monitorando esse vírus e com uma periodicidade que não está muito claramente estabelecida, nós fazermos doses de reforço principalmente nas populações mais vulneráveis, idosos acima de 60 anos, pacientes imunossuprimidos, pacientes HIV, provavelmente crianças, gestantes, vão ter que fazer uma vacinação com uma certa periodicidade, certamente é isso que irá acontecer. Conversando com o médico infectologista Marcos Caseiro. Doutor Marcos, agora eu quero conversar com o senhor sobre o resultado do 13º Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que foi realizada lá em Salvador, terminou na última quinta-feira. E eu, inclusive, quero convidar a todas e todos que nos acompanham aqui a acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, a matéria da repórter Cida de Oliveira, que traz esse relatório produzido pela Abrasco, que mostra que quase 75% das 690 mil mortes que aconteceram no Brasil foram por conta de inépcia, para ser assim, bonzinho com o governo Bolsonaro. Mais de 300 páginas, esse documento já foi enviado para o grupo de trabalho de saúde da equipe de transição do governo Lula. Como é que o senhor avalia, o senhor teve contato com essas informações, como é que o senhor avalia essa conclusão desse relatório, desse dossiê que foi produzido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva? Então, é sensacional, na verdade, nós sistematicamente temos falado nisso, meu caro. Nosso grupo de trabalho aqui da universidade produziu também um documento. Esses números podem variar um pouquinho, mas nós não temos a menor dúvida que mais de metade dessas mortes poderiam ter sido evitadas. O governo errou em simplesmente tudo, né? A verdade num primeiro momento, considerou essa doença uma doença secundária, no dizer de um presidente, é uma gripezinha, uma doença grave, com enorme capacidade de transmissão, ainda que a letalidade é baixa. Mas uma doença que infecta todo mundo, veja, pode trazer muitas complicações, como trouxe.
Repare que o Brasil tem os piores indicadores do mundo. É o segundo país em mortalidade, né, em número de mortes, é o primeiro em mortalidade proporcional, é o primeiro país em mortalidade em crianças. A condução da pandemia foi um fiasco, começando com desconsiderar a gravidade da doença. Segundo, o governo foi responsável por estimular o uso de medicamentos absolutamente ineficazes, como cloroquina, na sequência ivermectina, que não funcionam para absolutamente nada para essa indicação do Covid, né? Ivermectina é uma baita droga, cloroquina, mas para outras doenças. Estimulou essa ideia de tratamento precoce, uma falácia de uma gravidade de muitos médicos, inclusive o Conselho Federal de Medicina entrou nessa barbaridade, né, de dizer autonomia do médico e indicar esse tipo de tratamento que não funciona. E depois atrasando a compra da vacina. O Brasil fez parte, entre 4 países, do que testaram a vacina para a Pfizer, né, que é a vacina do RNA mensageiro. Nós tínhamos a prioridade da compra. Nós poderíamos, em dezembro, já estar vacinando a nossa população, se tivesse, obviamente, empenho do governo federal. Nós tínhamos menos de 200 mil mortes em janeiro de 2021. A explosão da epidemia aconteceu no meio de 2021, que foi aquela cepa P1 de Manaus, que o governo foi responsável por espalhar esse vírus no Brasil inteiro. Em vez de fazer um bloqueio regional em Manaus, ele pegou os pacientes e levou para outros estados, porque não tinham oxigênio lá. Chegou a essa barbaridade em Manaus. Então, veja só, se nós tivéssemos comprado essa vacina em tempo oportuno, vacinado os mais vulneráveis, o Brasil já chegou, meu caro, a fazer num único dia, com o Tinhorão, na época daquela epidemia de influenza, 10 milhões de vacinas em um dia. Nós temos o SUS, nós temos mais de 15 mil salas de vacinação, a gente sabe vacinar. É que não tínhamos a vacina e não tínhamos o estímulo do governo para isso. Então, esse conjunto de fatores foram determinantes para que nós tivéssemos essa mortalidade que é vergonhosa, vergonhosa. 700 mil brasileiros morreram por conta de uma inépcia, e tem que ter responsabilização dessas pessoas que fizeram isso, porque é uma vergonha o que aconteceu no país. Muitas pessoas poderiam estar vivas, obviamente, aqui do nosso lado, se não fosse a irresponsabilidade em todos os níveis do governo e de todos os ministros que, obviamente, se sujeitaram a esse tipo de comportamento preconizado pelo governo. Pois é, doutor Marcos, eu queria exatamente uma avaliação sua disso que o senhor acabou de falar. Bom, me parece que a prioridade número 1 do novo governo que toma posse no dia 1º de janeiro vai ser a retomada de uma grande campanha de vacinação e de estímulo de que as pessoas retomem os seus esquemas vacinais para a gente enfrentar, inclusive, essa questão da Covid-19. Mas o senhor tocou num ponto que é muito sensível mesmo, que é a responsabilização dessas pessoas responsáveis, ou pela sua falta de inépcia, ou por má fé mesmo, por crime, a responsabilização por mais de 70% ou 50% das quase 700 mil mortes no Brasil por conta da Covid-19. Isso não é revanchismo, isso é responsabilização para que esse erro não se repita no futuro, né, doutor? Não, isso é absolutamente fundamental. São 2 questões. Essa, do meu ponto de vista, é absolutamente fundamental. Tem que haver algum grau de responsabilização. Os trabalhos estão se somando e mostram de maneira inequívoca, desculpa, que esses números poderiam não chegar a essa barbaridade que nós chegamos se o governo tivesse um mínimo de responsabilidade. Nós temos técnicos absolutamente qualificados no nosso país, infectologistas, sanitaristas, respeitados no mundo inteiro. Em nenhum momento esse governo irresponsável montou um comitê de crise com esses especialistas para poder levar sugestões para a condução dessa pandemia. Foi totalmente imprudente. Não põe um coronel, um general para ser ministro da Saúde que não conhecia o SUS, o Sistema Único de Saúde.
Então, essas pessoas têm que ser responsabilidades, é uma questão de justiça histórica. Justiça com esses dezenas, centenas de milhares de pessoas que morreram, poderiam não ter morrido se não fosse a irresponsabilidade dessas pessoas. Então, eu espero tremendamente que nós possamos e não esqueçamos do que nós vivemos e possamos responsabilizar essas pessoas por isso que aconteceu no nosso país. É uma vergonha. Eu, como infectologista, tenho vergonha, na verdade, né? Envergonhamos o mundo por essa péssima condução da pandemia. Eu acho que isso é fundamental. E a segunda coisa que você falou é isso. Eu tenho tido o Arthur Chioro aqui de Santos, a gente dá aula junto e tem feito muitos contatos. E, na verdade, a prioridade número 1 é, primeiro, a compra, o reabastecimento com as vacinas geral do Programa Nacional de Imunização e a imediata compra dessas vacinas Covid para que a gente, já em janeiro, faça uma enorme campanha envolvendo todos os órgãos de comunicação para que nós possamos regularizar as vacinas do calendário vacinal e a do Covid no nosso país. As vacinas foram os maiores ganhos de saúde pública na história da humanidade. Junto com o saneamento básico, água encanada, as vacinas mudaram a história das doenças do planeta Terra, né? As pessoas precisam entender isso. Nós erradicamos a varíola, erradicamos praticamente a poliomielite, né, com vacinas. Essas doenças, a gente não vê mais difteria, catapora, sarampo, porque isso até a década de 50, quase 50% das mortes eram relacionadas a doenças infecciosas. Então, você ser cego a esse fato é você desconhecer a própria história da medicina e a própria história daquilo que a gente preconiza todos os dias. Então, veja, essa é a política, esse será a prioridade no primeiro mês da pasta do Ministério, compra, reabastecimento, porque a gente simplesmente não tem essas vacinas em quantidade necessária, e um grande programa envolvendo a imprensa para que a gente possa garantir, completar o calendário vacinal daquelas pessoas que estão atrasadas e uma grande imunização de Covid para a gente conseguir ter um controle total da doença no nosso país, né? Doutor Marcos, para a gente terminar, um recado. Hoje tem Jogo do Brasil, a gente sabe que vai acontecer aglomeração em diversos pontos do país e as pessoas que estarão juntas, elas devem tomar que tipo de precaução para não ajudar no espalhamento dessas subvariantes do coronavírus, nesse momento de alegria, para a gente não transformar essa alegria em tristeza também, né, professor? Não, sem dúvida, não só isso, né? Reparem que a gente está chegando em dezembro, nós teremos em poucos dias chegando o Natal, o Ano Novo, as festas, que a gente já está há 2 anos com essas dificuldades. Então, é de suma importância que nós não aumentemos ainda mais o número de pessoas infectadas. Eu repito, ainda que para as pessoas vacinadas, a vacina não te protege contra adquirir a doença em muitos casos, mas te protege contra as formas graves, é de fundamental importância que a gente não amplie a doença, porque as pessoas ficam 2, 3 dias, 4 dias com sintomas graves, né? O absenteísmo é enorme, tem que ficar em casa. Então, é de suma importância que as pessoas não se aglomerarem, entrar em supermercado, em lugares coletivos, que permaneçam utilizando máscara. Isso é uma política, é fundamental. Não custa nada a gente usar uma máscara cirúrgica em ambientes em que existe aglomeração, em ônibus, em metrô, para que a gente diminua, obviamente, a transmissão dessas doenças. Então, esse seria o grande recado para que as pessoas não largassem mão da máscara para a gente conseguir diminuir esse aumento acelerado de casos que a gente tem observado no nosso país, né? Agradecer as informações do médico infectologista Marcos Caseiro, aqui no Jornal Brasil Atual, sobre o aumento do número de casos de Covid-19, a importância das pessoas se manterem conscientizadas da importância de tomar as vacinas e de tomar medidas de prevenção para a gente evitar que essa doença volte a se espalhar de uma maneira muito grave no país. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação, um abraço e a gente volta a se falar.
Eu que agradeço. Um abraço a vocês, bom jogo pra gente. Vamos lá, continuamos usando máscara e se protegendo. Um abraço, fiquem todos bem. Um bom dia a todos e boa semana. Vamos que vamos. Bom Tchau, tchau. dia. Conversamos com Marcos Caseiro aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.